Olá, queridos irmãos e irmãs. Quem não gosta de divulgar notícias boas? Todo mundo gosta. No entanto, quando nós observamos a Bíblia Sagrada, Jesus, depois de fazer grandiosos milagres na vida de algumas pessoas, proibia essas pessoas de divulgar esses milagres. E também, depois que os discípulos compreenderam que ele era o Messias, Jesus os proíbe de fazer a divulgação. Por que Jesus agiu dessa forma? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender esse assunto com profundidade. Faz sentido para você crescer mais no conhecimento da palavra? Vem comigo então, vamos à minha lousa de explicações que nós vamos crescer juntos. Vamos lá? A pergunta completa do nosso leitor é a seguinte: tem algo que me deixa muito intrigado. Por que Jesus proibia as pessoas de ficar divulgando os milagres que ele fez e que ele era o Messias? Não era algo bom que todos soubessem quem ele era o mais rápido possível? Muito interessante pergunta. Queridos, lembrando aqui, você pode deixar a sua dúvida também aqui nos comentários para que eu possa responder para você aqui fazendo vídeos e você vai estar também ajudando aí muitos irmãos a aprender mais da palavra de Deus. Vamos então analisar aqui já inicialmente o texto de Marcos capítulo 1, verso 44. Lembrando aqui o contexto, Jesus cura um leproso, ok? E ele diz então ao leproso o seguinte: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Interessante, né? Jesus faz uma cura e manda que não se divulgue essa cura. Algo bem impensado nos nossos dias, já que quando a gente tem uma grande bênção, a gente quer falar, colocar no Facebook, colocar na internet para que todos saibam. E um outro texto onde Jesus também faz algo muito interessante e parecido, Mateus 16, 20, onde ali, depois de os discípulos falarem, Jesus perguntar: quem vocês estão dizendo que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Quem vocês falam que eu sou? E aí Pedro diz: o Senhor é o Messias. E aí, após isso, Jesus diz a eles o seguinte: então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo, o Messias esperado ali pelo povo judeu. Então, com esses dois versículos fica aquela dúvida: por que Jesus não permitia? E nós vamos ver isso então a partir de agora, os motivos para a não divulgação de que Jesus fazia milagres ali, fez milagres, e de que ele era também o Messias prometido. Mas, queridos, antes disso, inscreva-se agora no canal, para que você receba os estudos bíblicos que nós temos preparado com muito carinho. Se você não se inscreve, não tem como os nossos estudos chegarem até você. Então, por favor, faça isso agora. Clique aí no botão inscreva-se e faça parte desse lindo trabalho para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Bom, em primeiro lugar, queridos, evitar atrair os chamados caçadores de milagres ou os famosos interesseiros. Olha só, Jesus não queria pessoas a segui-lo guiados somente pelo interesse, pessoas que iriam atrapalhar o objetivo principal do ministério de Jesus. E nós sabemos muito bem, que o objetivo central do ministério de Jesus não era fazer curas. O objetivo central do ministério de Cristo era morrer na cruz. As curas e os milagres faziam parte disso, mas não eram o principal. E olha só que interessante aqui, dentro desse ponto, o texto de Marcos 1, versículo 45. Mas tendo ele saído, quem que é esse ele aqui? Aquele leproso que eu citei no início. O leproso, então, desobedece à ordem de Jesus e entrou ali na cidade a propalar, começou a divulgar muitas coisas. E a notícia... qual a notícia? De que ele foi curado por Jesus, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia onde? Fora, em lugares ermos, mais isolados, e de toda parte vinham ter com ele. Então veja, o leproso desobedece Jesus, e essa divulgação feita pelo leproso acabou atrapalhando ali
as pregações de Jesus naquela cidade. Ele não podia mais chegar naquele local até aquelas pessoas que realmente precisavam dele e tinham fé verdadeira nele. Então, essa divulgação, nesse momento, Jesus não queria esse tipo de divulgação. Queria atrair somente interesseiros, os famosos caçadores de milagres. Jesus sabia então que essa divulgação descontrolada dos seus milagres causaria esse tipo de dificuldade, infelizmente, uma dificuldade não desejada, pelo menos naquele momento ainda Jesus não queria que houvesse uma publicidade excessiva desse tipo de milagre. E olha que interessante, uma outra ocasião, mas agora uma ocasião onde Jesus faz um milagre para muita gente. A multiplicação ali de pães e peixes, muito famosa ali nos evangelhos. Em João 6,26, observe o seguinte, olha só. Respondeu-lhe Jesus. Para quem que Jesus respondeu aqui no contexto? Ele fez aquele milagre dos pães e peixes, aí um monte de gente, quero seguir esse homem, e começaram a seguir o Senhor Jesus. Talvez, para uma dessas pessoas de hoje em dia, ia falar, nossa, que sucesso, Jesus! Que bênção, um monte de gente te seguindo. Mas olha o que Jesus diz a eles, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes, ou seja, pessoas interesseiras que achavam que Jesus iria suprir todos os dias ali com um milagre os pães, e elas tinham somente então que segui-lo e não fazer mais nada. E aí, Jesus então faz um discurso muito duro nesse contexto, falando que na verdade ele é o pão da vida, para que as pessoas pudessem entender a real missão. E quando Jesus então fala a realidade da sua missão, o que diz o texto lá de João 6, verso 66, à vista disso, ou seja, de toda essa fala de Jesus da verdadeira missão, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então observe que Jesus queria evitar ao máximo esse tipo de gente, caçadores de milagres, pessoas interesseiras. Esse é o primeiro motivo que Jesus então proibia ali de divulgar alguns dos seus milagres e de que ele era o Messias. Mas não é só esse, vou te passar mais um. Mas antes, rapidamente, estou deixando para você aqui uma aula do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, ok? Eu vou te ensinar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse em videoaulas. Tem uma aula gratuita aqui para você entender um pouquinho como que é esse projeto aqui no primeiro comentário e temos informações também na descrição desse vídeo a respeito do nosso curso. Em segundo lugar, queridos, ainda não era o momento certo para maiores revelações. Observe Mateus 16, verso de número 13, que diz o seguinte: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, ele mesmo, Jesus? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Queridos, observe então que o povo, apesar de todos os sinais que Jesus já havia feito, o que acontece? Olha só, o povo tinha concepções totalmente equivocadas sobre Jesus. Mesmo com todos os sinais que Jesus já tinha manifestado, que ele permitiu ali que houvesse alguma publicidade, ou as pessoas viram ou participaram do sinal, as pessoas ainda não criam que ele era o Messias, mesmo depois de tudo que ele demonstrou. Então, ainda não era o momento para chegar e dizer, eu sou o Messias. E por quê? Uma pregação mais aberta agora, dizendo que ele era o Messias, não iria ajudar os planos de Jesus chegar até a cruz. E por que isso, queridos? Temos que ter em mente que o povo judeu esperava um Messias político guerreiro, tal como Davi foi. Ele seria um líder, então, que os libertaria do poder de Roma, faria deles novamente uma nação independente. É por isso que quando eles olhavam para Jesus, um filho de carpinteiro, mesmo fazendo ali alguns sinais, a maioria deles entendia que fosse um profeta, talvez uma reencarnação de Elias, aqueles que tinham uma fé totalmente equivocada. Não era o momento ainda porque eles não estavam preparados. Sabe por quê? Jesus dizia já aos seus discípulos que ele iria sofrer e morrer. Então, não era o tipo de pessoa que eles aceitariam como sendo o Messias. E de fato não aceitaram. Então, Jesus evitou com sua proibição que se formassem
partidos políticos ali, em defesa ou em sua crítica, que atrapalharia muito a sua real missão, que era morrer na cruz. Então nós conseguimos compreender aqui por que Jesus não queria chegar e já sair divulgando, fazendo uma grande propaganda, subindo lá no templo, no mais alto e dizendo: gente, eu sou o Messias. Não era o momento certo e ele não queria atrair somente caçadores de milagres e interesseiros. E o que Jesus preferia então, queridos, para fechar aqui? Ele preferia pregar. Pregar o quê? A palavra de Deus, para que as pessoas crescem baseadas na mensagem da Bíblia e não só por causa que viram sinais e maravilhas. Ele queria mostrar-se em sinais, aqueles descritos na mensagem, apontando que ele era o Messias prometido, mas isso com um andar diário e não com seus discípulos saindo por aí divulgando essas informações de milagres, esse título que ele tinha, ele sendo o Messias de uma forma aberta, pelo menos não nesse momento. E claro, isso foi uma sábia escolha de Jesus, porque permitiu que ele tivesse vários encontros com pessoas. Isso tudo foi registrado, isso tudo trouxe para a gente aí muita bênção. E a gente tem hoje uma realidade muito clara dos registros de quem ele era. Queridos irmãos, espero que tenham gostado. Esse é o estudo de hoje. Inscreva-se no nosso canal para receber mais estudos como esse. Deixe o seu like e eu vou deixar um vídeo aqui para você continuar os seus estudos de uma forma abençoada. Aprenda mais, dedique-se um pouquinho mais a cada dia que você vai crescer muito no conhecimento da mensagem do Senhor. Ficamos por aqui, até o próximo estudo.